Olá. Olá a todos. Retomando, os nossos estudos da série Vida Cristã, primeira parte, declaração de fé. Nosso último tópico nós falamos sobre a perseverança dos crentes. E agora nós vamos tratar do tópico 12, que fala acerca da igreja, vamos dizer assim, da igreja evangélica, visto que nós somos evangélicos, mas poderíamos utilizar a igreja cristã. Mas nós vamos entender que esse adjetivo, ele precisa ser entendido. Então, a gente vai falar sobre a igreja. Existe um estudo específico sobre a igreja chamado eclesiologia, que vem de eclésia ou eclesia, que significa uma congregação, significa um agrupamento que é chamado para fora, chamado para algo. Então seria um grupo chamado para um propósito, chamado para fora. Mas o termo eclésia ou congregação, vamos dizer assim, não era um termo usado exclusivamente para fins religiosos, tampouco para os cristãos. Então, quando necessitava-se chamar um grupo para se resolver algo, chamava-se então aquela eclésia, para tratar-se daqueles assuntos ou daquela questão específica. Mas nós vamos tratar da eclésia, da congregação ou da igreja de Cristo. Tá certo? Então vamos primeiro à leitura da nossa declaração de fé. Cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados que se associam por um pacto na fé e comunhão no Evangelho, que observam as ordenanças de Cristo e são governados por suas leis, que usam os dons, direitos e privilégios a eles concedidos pela palavra, que possuem seus oficiais, segundo as Escrituras, por exemplo, os bispos ou pastores e os diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão definidos no Novo Testamento. Então vamos conversar sobre o que acabamos de ler. Então, começa dizendo de uma igreja visível. Então, se há uma igreja visível, há uma igreja também invisível. Então, para a gente definir a visível, vamos rapidamente falar o que seria a igreja invisível. O que seria a igreja invisível? Uma igreja que não pode ser definida por geografia, por localidade, nem por tempo. Então, por exemplo, aquele que é de Jesus e está lá na Arábia Saudita, ele faz parte da igreja do Senhor? Faz. Mas eu não estou vendo ele. Ele não é propriamente visível para mim, porque eu nunca o conheci, eu nunca estive com ele. Ele está distante geograficamente de mim. Então, ele faz parte da igreja, tanto quanto eu e você que aqui estamos juntos. Mas não de forma visível a mim e nem eu para ele. Tá certo? Imaginemos aqueles irmãos que morreram no primeiro século. Imaginemos os apóstolos, por exemplo.
João, Pedro, eles são igreja, mas eles fazem parte dessa igreja total que é invisível. Porque não dá para eu me encontrar com Paulo, com Pedro agora, mas eles fazem parte dessa igreja. Mas eles não congregam aqui visivelmente e não estão mais comigo, com você. Então, a igreja invisível ou a igreja universal é o somatório de todos os crentes, de todos aqueles que de alguma maneira chegaram ao conhecimento de Deus, do Evangelho, e foram alcançados pela graça divina e foram regenerados. Então, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que nasceu de novo, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, ele é igreja, ele faz parte da igreja, ele é membro dessa igreja. Mas a igreja visível é aquela igreja local, é aquela igreja que pode ser alcançada. Por isso que lá em Apocalipse, nós temos a carta escrita à igreja em Éfeso, a igreja em Sardes, as 7 igrejas da Ásia. Então existem 7 igrejas? Do ponto de vista visível, ali nós temos 7 igrejas. Mas há uma só igreja. Entendido isso? Uma só igreja invisível, mas igrejas, N igrejas visíveis. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, graça e paz a vós, ele está escrevendo a igreja que está em Éfeso. Depois a igreja que está na Galácia. Mas então existem várias igrejas? Do ponto de vista de sua organização e da sua apresentação, sim. Mas do ponto de vista da sua essência e do seu nascimento, há uma só igreja. Beleza? Então, ela é visível quando você tem uma congregação de irmãos que, aqui no nosso texto, está batizados. Mas a gente precisa abrir um parênteses aqui. Aquele ladrão da cruz que se converteu na última hora, ele não se converteu? Então ele não nasceu de novo? Ele se torna corpo de Cristo. Só que ele não teve tempo de se batizar, tá certo? No entanto, é o batismo que é a ordenança que se pressupõe a entrada daquele regenerado, daquele convertido ao corpo de Cristo. Então, nós já falamos sobre isso em algum tópico anterior. É o batismo que vai legitimar, que vai ser a pública declaração de fé de que aquele irmão agora é integrante de uma eclésia, de uma congregação. Por isso a importância do batismo. Tá certo? Então a igreja visível é de crentes batizados que estão associados em torno do pacto de fé. Que pacto de fé é esse? É a Bíblia. O entendimento doutrinário da Bíblia Sagrada. Então aqueles irmãos estão em torno dessa fé, dessa crença e comunhão do Evangelho. Observam as ordenanças de Cristo, aquilo que o Senhor Jesus deixou, então eles perseveram, foi o nosso tópico anterior, em caminhar na palavra, naqueles ensinamentos de Jesus. Nós precisamos perseverar nisso, avançar nisso, tá certo? Diz aqui também que eles usam os seus dons, direitos, privilégios, né, concedidos pela palavra. Então é um lugar de desenvolvimento da sua vida cristã. A igreja é uma agência, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, onde você vai se desenvolver, você vai desenvolver a sua vida, a sua fé cristã. Para isso que a igreja deve estar aqui. Nós temos essa função, que hoje a gente precisa ressignificar.
Muitas pessoas não querem estar junto em comunhão. Eu sou crente em casa, por exemplo. Ou sou crente através da internet, que tem acesso a tanta coisa maravilhosa. Não é verdade? Mas é dentro da comunhão visível, dentro do tratamento da comunhão, é que Jesus é gerado em nós. E nós precisamos ter essa revelação de comunhão. Nós vamos depois para a segunda parte da vida cristã, que trata de relacionamentos. Nós precisamos ser tratados em relacionamento. E, sobretudo, para que a gente possa ter verdadeira, certeira comunhão uns com os outros. Tá certo? Porque, dentro do ponto de vista da doutrina, quando você nasce de novo, você é uma nova criatura e você faz parte dessa igreja. Às vezes a gente usa até o termo genérico, né, dizendo, eu sou igreja, você é igreja. A gente entende o que a pessoa quer dizer, mas não está teologicamente correto. Você não é igreja, você é membro da igreja. É diferente. Você não é uma igreja. Ah, eu sou igreja, então basta. Não, você é membro do corpo, você não é o corpo todo. E diga-se de passagem, esta congregação também não é o corpo todo. É uma porção do corpo. Porque às vezes a gente fica frustrado, né? Pô, mas na minha congregação não tem certas coisas, mas em outra tem. O corpo de Cristo tem. Não tem que ter tudo aqui, mas nós vamos trabalhar para ter. Mas o fato de não ter alguma disposição do corpo aqui não quer dizer que não tenha no corpo de Cristo, porque aqui, esta congregação, não é todo o corpo. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. Que nós somos membros, cá em particular, cada um de nós é membro de um só corpo. Mas a visibilidade desse corpo ao qual eu estou inserido é a minha congregação. Então eu sou membro do corpo de Cristo, da igreja que está lá na Arábia Saudita. Mas a expressão desta minha ligação no corpo se dá aqui nesta congregação, com a qual eu convivo e tenho comunhão. Então nós precisamos ressignificar a nossa participação no corpo e na comunhão. Isso é fundamental para a manutenção, para a existência e para o bom funcionamento da igreja. Porque é exatamente a devida operação de cada membro em comunhão que faz o seu crescimento. E aqui há uma pincelada, inclusive, que esta congregação, ou aquela outra, ela precisa se apresentar de uma forma ordenada e sob autoridade. Autoridade de quem? Dos oficiais constituídos na palavra de Deus, dos ministérios, que são, inclusive, reconhecidos e legitimados pela própria igreja, pela própria comunhão, pelo próprio corpo. Então, por exemplo, aqui ficam destacados os pastores e diáconos, que são os mais comuns, sobretudo no Brasil. Não é? Há denominações, inclusive, que só acatam estas duas autoridades. A autoridade pastoral e diaconal. Tá? Existem igrejas que têm bispo, que é um pastor de pastores. Né? Existem igrejas que reconhecem de maneira mais destacada, mais bíblica, diria até, os mestres. São entendidos e percebidos como ministros separados para o ensino, são mestres. Existem igrejas também que têm uma percepção e uma consideração, um destacamento também para irmãos que são profetas, evangelistas e até mesmo apóstolos. Nós vamos rapidamente depois,
não é o objetivo desse tópico, mas nós vamos rapidamente pincelar um pouquinho sobre isso. Então, essa conversa que o camarada fala assim, eu sou de todas as igrejas, está errado, tá? Você tem que ter uma congregação. Conversa fiada é essa. Você tem a sua igreja visível, igreja onde você é conhecido, igreja a quem você presta conta às autoridades que Deus colocou ali. Né? Eu me lembro de uma vez que uma pessoa se ofereceu para pregar, que já não é uma coisa muito ética, né? Alguém se oferecer para pregar. Quero ir pregar na sua congregação. Esquisito, enfim. Mas eu fiz uma pergunta básica. Onde o irmão congrega? Não, eu sou itinerante. Sim, mas de onde você é? Para onde você volta? Qual é a sua base? Não, eu sou itinerante. Então, calma aí. Então você não vai pregar lá não. Porque o apóstolo Paulo, ele saía da sua congregação, foi chamado dentro da sua congregação, enquanto oravam, e o Espírito Santo falou, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho determinado para eles. Eles saíram, foram fazer a primeira viagem missionária, começando por Chipre, Ásia Menor ali, a Eurásia, voltaram para casa, voltaram para a congregação, contaram, depois eles foram lá prestar conta ao bispado, aqueles que tinham autoridade sobre as outras congregações. Olha que coisa bonita, que coisa fantástica. E você vai reparar que as viagens que ele fazia, ele voltava, dava um relatório, recebia influxo de amor, de carga, de ânimo, de companheirismo. Então, que história é essa? Que a pessoa não tem congregação? Faz sentido, está errado. E nós não entendemos assim. Efésios capítulo 4. Verso 4, por exemplo, diz que há um só corpo, um só espírito. Também foste chamados em uma só esperança, na vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então você tem 7 um só aí, né? 7 coisas que diz, então há um só corpo. Esse um só corpo é a igreja invisível, mas que se traduz para mim e para você na nossa congregação. Seja uma congregação com essa perspectiva ou com aquela. É importante a gente entender isso para que nós sejamos mais sábios. Por exemplo, por que eu estou nessa congregação e não em outra? Não é verdade? Por que o nome dessa igreja aqui é A e o nome, a denominação ou a nomenclatura daquela outra é B? Bom, isso aí dá conversa para mais de metro. Mas o que eu quero trazer hoje é um entendimento de que há um só corpo. E que corpo é esse? De quem é nascido de novo, regenerado, foi batizado em nome de Jesus, se converteu ao Evangelho. Aí vem outras questões que talvez nem devessem existir ou que poderiam ser minimizadas, mas que você e eu nunca esqueçamos que há um só corpo e que há uma só igreja. Então a gente tem que ter mais amor por aquele irmão que talvez pense em algumas situações diferentes da gente, que tem uma interpretação diferente, mas que nasceu da mesma água e do mesmo Espírito. Entendeu? Você vai respeitar e ele vai respeitar você. E, de preferência, se nós andarmos no Espírito,
como diz também 1 de João, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, na medida do Espírito, nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Que comunhão é essa? Comunhão do Espírito, comunhão da presença de Deus, da palavra de Deus. Então, há um só Espírito. Vamos pular aí uma só igreja, que se traduz na nossa igreja local, na nossa congregação. Vamos para o versículo 11. Diz assim: e ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então aqui nós vemos o governo da igreja em 5 ministérios. A gente fala assim que tem o ministério disso, ministério daquilo outro. É um jeitinho que a gente fala, porque ministrar é servir. Mas, teologicamente, só existem 5 ministérios. Ponto. Ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. Tudo na igreja, tudo, absolutamente tudo, vai se enquadrar em pelo menos um desses ministérios, quando não exercer outras coisas. Então, tudo que se fizer dentro da igreja precisa ter um direcionamento ou apostólico, ou profético, evangelístico, pastoral ou doutrinário, de ensino. São esses 5 ministérios. O ministério apostólico a gente representa pelo dedão, porque o apóstolo é aquele que alcança todos os outros. O apóstolo é aquele irmão, irmã, como era o apóstolo Paulo, que tinha uma capacidade espiritual para profetizar, para evangelizar, para pastorear e para doutrinar. Isso é raríssimo. Há aqueles que defendem de uma maneira contundente que não há mais ministério apostólico. E que esse ministério foi encerrado com os 12 apóstolos. E que o apóstolo Paulo teria sido uma exceção. Tá certo? Particularmente, eu não acredito que seja exatamente assim. Eu acredito sim no ministério apostólico. Mas não acredito também que seja como estão ensinando por aí. Então já fica a dica. Ah, fulano é apóstolo. Ele é profeta? Ele é evangelista? Ele é pastor? Ele é mestre ao mesmo tempo? Segundo, existe um chamado apostólico, sobrenatural e particular. Não vou entrar na discussão aqui. Não existe um apóstolo sem uma experiência dramática pessoal com Jesus. Por isso que eles são raríssimos. E a maioria dos que se dizem apóstolo hoje, na minha opinião, estão dentro de uma
uma propaganda, uma questão. Bem, existe o ministério apostólico, aí é outra coisa. Agora, eu dizer que sou apóstolo é totalmente diferente. Tá certo? Segundo, o profeta é esse dedão aqui, assim diz o Senhor. É aquela pessoa que é dotada dentro da igreja de palavra profética, de instrução profética, né, de um ministério profético dentro da igreja. O ministério apostólico é o ministério formador. O ministério profético é um ministério purificador. Manter aquilo que foi formado com integridade e saúde. Em santidade. O ministério, é o dedão que, o maior aqui, o evangelista, é aquela obra, aquela pessoa na igreja, aquele trabalho na igreja, que quer sempre levar a igreja a alcançar novas almas. O evangelista, ele tem essa preocupação. E a igreja precisa ter esse ministério desenvolvido. Há aquela pessoa que quer sempre a formação da igreja. Ele é o pioneiro, muitos missionários, eu acredito, é que é onde você vai encontrar apóstolo. Quando você vê aquele camarada foi lá para o meio da mata, ele foi lá para um outro país, e surge uma igreja através da vida daquele irmão. Esse é o apóstolo. É o ministério apostólico. O profeta, ele está preocupado com santidade, ele está preocupado em denunciar Satanás, ele está preocupado em revelar aquelas coisas que estão ocultas. E o evangelista, ele está preocupado com que a verdade de Cristo esteja sempre em conexão com a salvação de almas, o alcance de pessoas, o alcance do mundo. Ele está envolvido nessas estratégias. E o pastor, que é o dedo do anel? O pastor é aquele que quer cuidar, é aquele que está preocupado. Como é que estão as coisas? Ih, tem que dar uma olhada nisso aqui, tem que ver aquela outra pessoa. O pastor aqui que vai juntando, será que está comendo direitinho? Então existem pessoas no rebanho que têm essa preocupação. E não necessariamente unicamente uma ou duas pessoas. Ou aqueles que são denominados pastores, estão entendendo? É um ministério apostólico. Porque o apóstolo Paulo, ele não exerceu o seu ministério apostólico sozinho. Havia pessoas que estavam dentro do ministério apostólico. Então, o ministério pastoral de Timóteo, ele não exerceu sozinho. Ele tinha participação dos anciãos, ele tinha participação de outras pessoas ali para cuidar do rebanho. Então, repare, são ministérios. Você tem lideranças, mas você tem a igreja distribuída nesses ministérios. E o último, que é o mestre, é aquele que consegue, às vezes, entrar em situações mais particulares. Ele extrai a palavra de uma forma mais particular. Ele ensina. E você fica assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E Deus levanta pessoas assim na igreja. Pessoas que têm a capacidade de sentar com as crianças e ensina a palavra. Ela está dentro do ministério de ensino. Já tem outra que não é muito de ensinar, não consegue ensinar muito as crianças com propriedade, mas cuida das crianças de uma forma extraordinária. É um exercício pastoral. Está entendendo? Tem gente que vai ministrar o louvor, ele ministra de forma profética. Já tem outro que ministra de forma didática, o louvor ensina. Já tem outro que usa o louvor, ele é ministro de louvor, todos são ministros de louvor, mas já de uma forma pastoral. Olha só, você vê que o trabalho de louvor pode ter várias características. Você pode ter um líder de igreja mais para um ministério do que para outro. Entendeu?
Então essa diversidade existe. Só que o que tem acontecido? Como eu sou profeta, eu sou líder dessa igreja, sou profeta, então essa igreja aqui é só profética. Como o meu dom é de cura, essa igreja aqui é só dom de cura. O dom de falar em língua é ali na outra igreja ali. Aqui eu sou uma igreja da palavra, porque eu sou mestre, aqui é só ensino da palavra, é só mestre. Você quer uma igreja mais evangelística, é aquela ali de baixo, essa aqui é só mestre. Ok, é corpo de Cristo, a obra está sendo feita. Às vezes eu estou aqui para fazer isso e a outra está fazendo outra coisa. Glória a Deus. Mas à medida que aqui na sua congregação visual, visível, você abundar nisso, ter diversidade de ministérios, essa congregação vai fluir. Então repare, verso 11 diz que ele deu apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja, a congregação, a sua eclésia, tem que ser lugar de aperfeiçoamento. Pergunta, você tem sido aperfeiçoado? Você que está aí nos assistindo, você tem sido aperfeiçoado? Pergunta para as nossas congregações, para nós que somos líderes. A nossa congregação está promovendo o aperfeiçoamento? Está disponibilizando recurso profético, recurso didático, recurso evangelístico? É nisso que a gente tem que trabalhar. E abundar, e crescer. E é você que Deus vai levantar, porque você está aqui para servir cada membro de acordo com aquilo que Deus deu. Então estou falando que aqui na igreja, nessa igreja que nós estamos falando, a igreja do Senhor, e que se expressa na sua congregação, aperfeiçoamento dos santos e também edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, estatura completa de Cristo. E se a gente for seguir, diz também para que a gente não seja mais enganado por vento de doutrina, andando de qualquer maneira, enganado. Então repare, é por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que você tem que lutar por esse lugar que você congrega. É por isso que você tem que orar por esse lugar que você congrega. É por isso que nós precisamos andar em comunhão, porque nós somos membros dessa igreja do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa vida como membros do Teu corpo, da Tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada igreja, Senhor, que o Senhor tem plantado sobre a face da terra. Aviva a Tua igreja, abençoa o Teu povo, levanta a Tua igreja, que seja um tempo novo para a igreja, em especial no Brasil. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Levanta ministério verdadeiramente apostólico, verdadeiramente profético, verdadeiramente evangelístico, verdadeiramente pastoral, verdadeiramente de ensino, para que o Teu povo cresça, avance e o Teu nome seja glorificado, porque nós somos o Teu corpo, mas o Senhor é o cabeça. E nós Te louvamos e Te adoramos, Jesus nosso Senhor. Amém.